Olá, olá, bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam nos ouvindo bem. Se puderem sinalizar no chat que estão ouvindo, eu agradeço, ou que não estão ouvindo, só para a gente poder começar todos em perfeita sintonia. Ok. Excelente, excelente. Luke levantou a mão. Quer tomar a palavra, Luke? Ou foi só para falar que está ok? Luke é o vice-presidente da Abrapsa. Manuel, ok. Todo mundo dando ok, ótimo. Bom, então vamos lá. Vamos que o tempo urge, né? Time's money, como dizem, os advogados gostam de dizer. Então, vamos começar aqui o nosso webinar. Primeiro, bom dia a todos. Tenho muita satisfação de estar aqui em nome da Abrapsa, na qualidade de diretor jurídico, participando desse webinar com vocês. Está sendo, embora um pouco tardio, mas o nosso primeiro webinar online, né? A Abrapsa sempre fez eventos ao vivo com seus associados, então esse é o nosso primeiro webinar online. E a gente escolheu um tema muito propício, que é o tema de proteção de dados nas empresas de outsourcing, né? A ideia aqui é a gente ter um debate com vocês, quais são as melhores práticas para a proteção dos dados nas empresas de vocês, né? O que o mercado vem fazendo. Estamos trazendo aqui a Mariana, que já vou apresentar, que trabalhou muito com seguros, muitos anos com seguros, do outro lado, né? Então, verificando se a empresa poderia, a seguradora de fato, poderia ser contratada para aquele seguro, né? Se a empresa de fato reunia os requisitos para o seguro, como é que se dá o pagamento desse prêmio de sinistro, né? Então, falar um pouco da gestão de seguros e o principal, né, que é a gestão da crise, né? Então, assim, ninguém espera sofrer um ataque cibernético, mas eles ocorrem, tá? E ocorrem com mais frequência do que a gente gostaria. E o problema não é que é a exposição dos nossos dados, é a exposição dos dados dos nossos clientes, né? Então, imaginando aí, dentro do cenário de BPO, a gente tem todas as empresas de BPO que cuidam de BPO de folha, né? Então, a gente tem os dados sensíveis de milhares de trabalhadores, de grandes empresas que são clientes de vocês. Então, vocês são uma das empresas que, eu imagino que com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, já devem ter sido incitados aí pelos seus clientes a verificar se vocês têm todos os dados protegidos, né? Como é que está a política de vocês interna, né? Se os controles estão funcionando. Mas, às vezes, pessoal, por mais que a gente faça todos os melhores controles, existe um ataque que a gente não consegue suportar e existe a exposição de dados e o risco do próprio negócio, né? Imagine vocês se uma empresa de vocês é atacada e isso vem a público, qual o problema disso? Como é que vocês vão gerir essa crise, né? Então, por isso, eu estou trazendo aqui para participar desse webinar a Mariana Ortiz. Mariana, se eu puder dar um oi, só para aparecer sua tela, o pessoal reconhecer quem é você. Oi, bom dia. Tudo bem, gente? Obrigado, Mariana, por participar. A Mariana é advogada e advisor da GRC Soluções. A Mariana é especialista em riscos cibernéticos, já trabalha há 12 anos com seguros, né? 6 anos ajudando as empresas a mitigarem seus riscos corporativos. E tem aí toda uma carreira brilhante da aula. Enfim, ela é uma super expert em riscos cibernéticos e acho que ela vai poder abrilhantar o dia de hoje. E a gente tem também conosco a Natália Nastri. Se puder dar um oi, Nath. Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, Pedro, eu queria aproveitar e agradecer estar aqui nesse painel com vocês, com pessoas tão aí incríveis, especialistas, uma honra estar aqui com vocês nessa manhã, viu, pessoal? E nos aproveitem, tirem dúvidas, mandem perguntas, que vai ser um prazer aqui conversar com vocês hoje. Excelente. Obrigado, Nath. A Natália é advogada, coordenadora de compliance e proteção de dados aqui do W4 Advogados e também membro do Comitê de Proteção de Dados da Abrapsa.
Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, diretor jurídico da Abrapsa, também sou encarregado de dados da Abrapsa. Algumas pessoas gostam de chamar daquele nome bonitinho, DPO, mas na verdade eu sou responsável pelos dados, tá? É só mais um encargo. Mas o fato é que a gente está muito feliz de estar aqui hoje, então vamos começar já com os debates, né? A minha função aqui vai ser meramente de moderador. A ideia é trazer aqui, fazer perguntas e respostas para a Mariana e para a Natália. E, eventualmente, vocês podem levantar a mão ou escrever as perguntas no chat, que nós vamos ter o maior prazer de parar para responder cada uma das dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá, começando. Mariana, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós quais são os casos mais frequentes de ataques cibernéticos e de exposição de dados nos dias de hoje, né? Então, se eu pudesse até dar um passo para trás e falar no que consiste um ataque cibernético. Bom, primeiro, gente, queria agradecer vocês por me receberem, queria agradecer a W Faria e a Abrapsa pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, amo falar desse tema e espero também que ajude vocês hoje a conseguirem enxergar melhor os riscos cibernéticos das empresas de vocês, fazendo essa dobradinha aí com a Natália. Bom, sobre os ataques cibernéticos, a gente tem que pensar o seguinte, o ataque ele é sempre uma tentativa de desabilitar, ou de roubar, ou de extrair informações que vêm de sistemas computacionais, e para isso, necessariamente, ocorre uma violação de dados, né? Esses criminosos virtuais, hoje, eles se motivam basicamente por dinheiro, né? Raras exceções, isso acontece por diversão, né? Por que por diversão? Porque existem ainda agentes que fazem isso única e exclusivamente pela sensação de poder, de falar, eu consegui derrubar aquela empresa, eu consegui extrair dados daquela empresa, ou até mesmo agentes que fazem isso, que cometem esse tipo de violação, para mostrar para a empresa que ela sofre de problemas técnicos. Isso é muito comum acontecer, principalmente nos Estados Unidos, onde existe um programa de recompensa para que os hackers façam isso. Bom, o que então, né, além dessa motivação financeira, o que fazem os hackers? Muitas vezes eles extraem esses documentos para venda dos dados, ou seja, eles pegam os dados dos seus clientes e dos seus colaboradores e comercializam isso. Eles podem fazer ataques de ransom, né, que é aquele sequestro virtual. E por que eu coloco sequestro entre aspas? Porque sequestro na tipologia criminal não é bem isso que acontece, mas a gente chama de sequestro nesse mundo cibernético para que as pessoas entendam, porque na verdade é como você indispõe do sistema do outro e libera este sistema mediante um pagamento de um resgate. Uma outra coisa que acontece bastante e está atingindo muito as empresas de manufatura, principalmente, é o que a gente chama de ataque de negação de serviço. Ou seja, eu, hacker, quero paralisar a sua empresa. Então, supondo que a sua empresa pode ter 100 pessoas navegando no site ao mesmo tempo. Vamos colocar aí um e-commerce. Você pode ter 100 pessoas navegando no site ao mesmo tempo. Eu, hacker, faço uma conversão de vários sinais de internet para o seu servidor, para que o seu servidor entenda que não tem 100 pessoas lá, mas sim 1000. E aí, a partir disso, eu derrubo o servidor. Essa prática, ela é principalmente adotada por empresas que querem concorrer uma com a outra, tá? Aí você vai falar, poxa, Mariana, mas isso é uma coisa muito do CSI. Não, gente, isso não é do CSI. Isso acontece todos os dias, né? E, inclusive, também a questão do roubo de segredos industriais, que é uma outra forma de ataque, e que também cresceu muito a partir do momento que a pandemia tomou forma e as pessoas foram colocadas em casa. Tá, deixa eu só dar um passo para trás. Você falou uma questão interessante. Você falou que nos Estados Unidos as pessoas são estimuladas
a quebrar códigos de segurança? É isso mesmo? Elas são recompensadas por isso? Como funciona? Isso é para entidades do governo? Só para eu entender, porque, evidentemente, eu imagino que essas empresas, essas entidades que tiveram o código de segurança quebrado, eles, de fato, vão se fortalecer, vão fazer algo mais difícil, né? Mas, enfim, queria entender um pouquinho aqui, e a gente não tem nada semelhante no Brasil, né? Não que eu conheça, tá? Pelo menos as empresas que eu converso não costumam ter isso. Aliás, muito pelo contrário. A gente tem uma cultura que reage muito negativamente a isso, né? Quando nós deveríamos estimular esse tipo de comportamento. Não é que eu incentivo você a derrubar o sistema da minha empresa, mas eu, uma vez que eu sou uma fornecedora de serviços, seria de meu interesse entender onde estão as minhas falhas. E, a partir daí, recompensar quem encontra as minhas falhas, mas não necessariamente quem me derruba. É um pouco disso que eles fazem, né? É muito comum hoje as entidades de investigação americanas acabarem contratando hackers para trabalharem com ela. Por quê? Porque a briga contra o hacker, né, contra o bandido cibernético, ela é sempre aquela questão do cachorro correndo atrás do rabo. Eles estão sempre um passo na frente. Dificilmente a defesa vai estar um passo na frente, né? Até mesmo porque não é política das empresas isso. Está todo mundo ali se defendendo, mas raramente você encontra empresas que estão com políticas ofensivas de cibersegurança, né? Então, esse estímulo é para as empresas entenderem onde estão as falhas delas e recompensarem o cidadão por encontrarem isso. Aqui, por exemplo, no Brasil, o que eu encontrei não foi essa política de estímulo a hackers, mas foi uma política de estímulo aos funcionários das empresas em relação a processos de governança. Então, empresas que têm processos de governança cibernética mais maduros costumam incentivar seus funcionários a reportarem falhas, a mostrarem, olha, esse processo aqui está expondo a gente. Elas fazem como se fosse premiação para funcionários que fazem isso, mas são raras. Bem interessante, bem interessante. Acho que isso conecta com a pergunta que eu vou fazer para a Natália. Natália, então, a gente tem uma lei de proteção de dados, né, que passou criou-se diversos direitos. Na verdade, os direitos, se a gente pensar, direito à privacidade, intimidade, já estavam, de alguma maneira, ali protegidos, mas não tão bem tutelados como estão hoje na Lei Geral de Proteção de Dados, né? E isso trouxe diversos encargos e ônus e obrigações para aquelas empresas que, de fato, ou terceiros, etc., que, de alguma maneira, ainda que transitoriamente, possuam o dado, ou o dado transite pela sua empresa. Eu queria entender, do ponto de vista legal, Natália, como é que um ataque cibernético pode impactar, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você poderia descrever um pouquinho mais esses impactos? Como é que isso se dá na prática? Claro, Pedro, e é legal, pessoal, vocês viram da fala da Mari que realmente a gente está sujeito a ataques cibernéticos, né? Acho que todos os dias a gente se depara com uma notícia dia sim ou dia não, dia sim, né? Infelizmente, de empresas sofrendo ataque hackers, né? E realmente a gente vê que talvez nós no Brasil ainda não estejamos aí com uma maturidade suficientemente robusta para nos prevenirmos desses ataques e responder a esses ataques. Então, a pergunta do Pedro é muito interessante, porque sim, né, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que traz essa maior preocupação, né, independentemente dos dados pessoais, a preocupação com os dados pessoais e com informações aí sigilosas da companhia, não serem uma novidade completamente, né, mas a Lei Geral de Proteção de Dados traz esse maior enfoque para a pessoa física, né? Traz o dado pessoal como uma informação relevante que talvez antes a gente negligenciasse, tivesse uma cultura de, olha, vamos coletar muitos dados pessoais, que em algum momento a gente vai usar, muitas vezes as empresas sequer usavam essa informação, mas coletava esses dados e guardava esses dados e tinha uma base de dados enorme. E a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é mudar um pouquinho essa cultura, falar, olha, empresas, agentes de tratamento, né, de dados pessoais, vocês têm clareza do que vocês estão fazendo com esse dado pessoal? Vocês sabem se vocês estão usando mesmo? Criar essa análise crítica. Claro que daí ela traz uma série de obrigações, né? E traz uma série de direitos para os titulares de dados pessoais, que são os donos, né, desses dados pessoais.
E aí, adentrando um pouco mais para a resposta da pergunta do Pedro, né, qual que é o reflexo, né, de um ataque cibernético na Lei Geral de Proteção de Dados? A gente tem uma previsão que chama incidente de segurança, pessoal, na Lei Geral de Proteção de Dados. E esse incidente de segurança é justamente qualquer evento adverso que a empresa confirme relacionado aí à violação da segurança desses dados pessoais. E aí a gente tem desde os ataques hackers, né, que é muito mais claro a gente entender que isso é um incidente de segurança, mas a gente tem muitas vezes questões mais simples que a gente pode evitar, né, e que também são considerados incidentes de segurança. Então, o acesso não autorizado, de repente não é efetivamente um hacker tentando atacar a sua empresa, mas muito mais simples, o seu funcionário, às vezes, compartilhando aquele dado pessoal com um terceiro que não devia ter acesso àquela informação, né, ou dentro do seu fluxo de tratamento de dados pessoais, que você faz na sua rotina, né? De repente você compartilha com um terceiro, mas você não avisou aquilo para o seu, né, para a pessoa, para o titular de dado pessoal que você ia fazer aquilo, ele não te autorizou, enfim, e isso pode constituir uma violação, né, desse direito do titular de dados. Então é muito amplo o que pode ser considerado um incidente de segurança do dado pessoal, mas fato é que esses ataques hackers, esses ataques cibernéticos, são, sem dúvida nenhuma, considerados incidentes de segurança. E é bastante importante, pessoal, por que a gente fala de LGPD, né? Por que a gente está falando aqui de ataques cibernéticos, que a gente tem que se prevenir? Porque quando acontece um ataque como esse, quando acontece um incidente de segurança, tem uma série aí de atividades que as empresas precisam adotar de medida na hora que isso acontece. Né, tanto quando a gente fala em falha humana, quanto a gente fala num ataque efetivamente, né, de um terceiro com a empresa, precisam ser consideradas aí que medidas vão ser adotadas para você mitigar aquilo, né, para você conter aquele dano que está sendo gerado. Como a Mari pontuou, às vezes você tem interrupção do serviço oferecido. Então, imagina, você ficar, de repente, você fica sem vender 1, 2, 3 dias, né? Então, você gera também não só impactos da perspectiva do incidente de segurança, né, que você tem que reportar para a NPD, você tem que avaliar se você vai ter que reportar para o titular de dados, você vai ter que investigar aquela situação, mas você também tem uma série de impactos financeiros e impactos reputacionais. Porque imaginem vocês, né, como titulares de dados, eu sempre gosto de falar para a gente se colocar bastante na posição, né, de cliente, de titular de dados, porque eu acho que isso permite que a gente tenha aí uma ideia, né, da segurança que a gente gostaria que tivessem com os nossos dados para a gente adotar com os dados dos outros, né? Então, imaginem vocês, se vocês vão contratar uma empresa que você já sabe que teve ataque hacker, que você sabe que foi negligente, né, que de repente, como esse exemplo que a Mari deu, super interessante, né, nos Estados Unidos, que eventualmente os diretores sejam aí responsabilizados por negligência, porque não fizeram absolutamente nada para evitar que isso acontecesse, você vai repensar, né, na escolha dessa empresa, né, como consumidor mesmo. Você vai avaliar, fala, poxa, se eu tenho essa opção que tem aqui, que eu vi que é negligente com os meus dados, eu tenho uma outra opção que tem uma qualidade igual ou melhor, né, enfim, e eu tenho essa alternativa, a gente também, como titular de dados pessoais, começa a fazer essa escolha. Então, é bastante importante, eu acho que é um pouquinho desse contexto que eu queria passar, Pedro. Tá, legal. Pode falar. Entendo que, assim, até para complementar umas coisas que a Nath falou, que foi perfeito. A gente também tem que lembrar que quando a gente fala de vazamento de dados, não necessariamente isso é atrelado ao dado digital, né? A gente tem casos aí em que o vazamento de dados foi via papel. Então, por exemplo, muito pouco tempo atrás foi noticiado que uma grande cadeia de lojas estava utilizando currículos de candidatos como rascunho, né? Imagina, Mari. Turma de privacidade fica enlouquecida. Não, aí você vai, né, as empresas vão, aí falam, eu invisto fortunas em ferramentas, mas você não tem governança. Você passa numa área de RH e você não tem uma máquina de triturar papel, né? E um outro caso clássico dentro das empresas também, que a gente, de uma certa forma, admitiu como sendo algo comum, mas não é, e não pode ser admitido, é a questão do funcionário que pega a base de dados da empresa e leva para concorrente. Isso acontece muito quando o funcionário geralmente tem um cargo de vendas, por exemplo. Então, ele tem a base de clientes dele lá e ele quer levar para outra empresa, porque são clientes que ele já tinha e ele quer trabalhar eles na outra empresa.
a gente até hoje, né, levava isso como muito, ele levou, mas tá tudo bem, deixa quieto, e não pode ser tratado assim. E isso não é uma questão de tecnologia, isso é uma questão de governança, né? Então, a segurança dos dados, ela é muito mais que só tecnologia, ela é principalmente a parte da governança. Isso, para mim, faz muito mais diferença do que qualquer outra coisa. Com certeza, Mari. Eu vou aproveitar até falar, né? Porque às vezes medidas tão simples como essa, né? De você ter um triturador, de você ter o cuidado do que você deixa à disposição na impressora, né? Às vezes o colaborador imprime, deixa lá, esqueceu. Né? Enfim, as pessoas que atuam mais com compliance, com privacidade de dados, já têm essa percepção, já têm esse cuidado, mas a maioria, né, a realidade é que a maioria ainda não tem. Né? E a gente fica tão preocupado com as tecnologias, com de repente, a parte mais glamurosa, digamos assim, dos ataques hackers, fica com um maior receio, mas medidas simples também são bastante eficientes e também não podem ser negligenciadas. Então, assim, é fato, não sei vocês, pessoal, que vão, no dia a dia, a gente vai na farmácia, vai num laboratório fazer exame, e de repente a gente se depara com situações aí das mais assustadoras para quem trabalha em privacidade, que é de repente você pedir um CPF para você aplicar um desconto. Poxa, é proporcional você pedir o nome, o endereço, o CPF, só para você aplicar um desconto, né? A gente tem aquela questão, né? Se você não está pagando por aquele serviço, de repente o produto é você, né? Então, tenham essa análise crítica, né, de para quem, né? E por que vocês estão fornecendo os seus dados pessoais, que às vezes também a gente negligencia, né, como pessoa física, fornecendo para todo mundo, baixando o aplicativo, se inscrevendo em um monte de lugar, que são medidas simples que a gente pode evitar e evitar de ter alguns problemas na nossa vida pessoal também. Quer comentar? Bom, vamos lá. Não, pode seguir. Tá. Deixa eu então só fazer uma chamada aqui, pessoal da Abrapsa. Temos aqui diversos diretores da Abrapsa aqui presentes conosco, diretores da diretoria, diretores regionais que eu estou vendo aqui, Sudeste, Sul, enfim, diretor de expansão, enfim, estou muito contente de vocês. E quero aqui fazer, então, um convite a vocês refletirem e se perguntarem, né, nesse momento aqui, se de fato todos os controles de vocês já foram implementados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados já está aí já há bastante tempo, ela está cada dia mais enrobustecida, né? Assim, as coisas estão tomando forma, né? E os riscos estão aí. Então, acho que é importante vocês, de fato, terem presentes que os riscos estão aí. Para vocês, esses riscos são muito importantes, porque quem cuida de um BPO de folha, como eu falei no começo, cuida dos dados sensíveis de milhares de pessoas físicas, de clientes muito importantes de vocês, né? Então, você não está só colocando em risco um risco contratual com o seu cliente, mas você está colocando um risco você tem um liability aí grande com relação a todos os titulares de dados, né? Então, é interessante que a Mariana comentou a questão dos dados em papel, porque tinha muitas contabilidades que ainda tinham as suas GFIPs em papel, né? Olha, eu comprei uma outra contabilidade, etc. Tal. Eu tenho os arquivos magnéticos aqui com os dados, muito bem, muito importante, tem os backups, mas eu também tenho em papel, não sei por qual motivo, e é muito comum que dados trabalhistas fiquem guardados em papel por muitos anos, né? Um PPP de um funcionário, né? Enfim, documentos relacionados até a sigilo médico de funcionário, e documentos trabalhistas, a empresa é obrigada a guardar por pelo menos 30 anos, né? Pelo menos existe essa normativa em lei. Então, é algo que, às vezes, a empresa tem um arquivo físico que não está nem com vocês estão quarteirizando o serviço, né? Está com um terceiro, uma empresa que vocês não sabem, mas todo o risco de vocês está terceirizado por uma empresa que faz essa gestão de dados dos arquivos, né, de vocês. E, às vezes, está lá numa caixa, e essa caixa não é lacrada, etc. Tal, e aí, enfim, todo o risco está aí. Mas eu não quero polemizar muito, eu só estou querendo trazer esse risco. E eu vou até fugir um pouco do script, eu vou fazer uma pergunta para vocês fora do que a gente desenhou. Quais são as responsabilidades hoje que uma empresa teria no Brasil
caso ocorresse um vazamento de dados, né? Aí fiquem à vontade vocês para responderem. Assim, responsabilidade civil, administrativa, né? Que é multa, é indenização, de quanto que a gente está falando, só para a gente ter uma dimensão do risco envolvido. Vou começar com você, então, Mariana. Vamos lá. Bom, tá. Na verdade, o que acontece, né? Você precisa ver, acho que as primeiras perguntas que você tem que fazer no assessment a quais instituições eu me reporto, né? Então, se eu sou uma instituição financeira, eu me reporto ao Bacen, eu tenho que olhar, por exemplo, o PCI, os standards do PCI, etc. Então, aqui a gente tem vários provedores de serviço. Na primeira pergunta, quando você vai tentar entender a que leis você se encaixa, ou sobre quais regulamentos você se encaixa, você precisa ver a qual instituição você pertence. Além, obviamente, da legislação geral de proteção de dados, a LGPD, existem essas normativas paralelas que acabam tendo muita força. Até acho que a Natália pode colocar melhor isso, mas do ponto de vista do risco, o que eu tenho para dizer o primeiro exercício que tem que fazer é a quais organizações eu me submeto. Ou, por exemplo, se eu não sou uma instituição financeira, mas eu presto serviço, por exemplo, para bancos, né? Ou eu presto serviço para outras instituições que têm regulamentação própria, eu vou acabar tendo que me submeter a essas regulamentações. Por quê? Porque se eu tiver um vazamento de dados de um cliente meu que pertence a uma dessas associações, organizações ou autarquias, eu vou ter que responder de acordo com a regulamentação deles também. Pessoal, o que a Mari falou é exatamente isso, e é muito importante também, pessoal, que vocês tenham em mente, principalmente quando a gente fala de empresas de outsourcing, que não apenas aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ter sim multa, às vezes a gente pode falar na suspensão parcial ou total da atividade, de repente eles proíbem... Exatamente, de repente eles proíbem que vocês executem um tratamento, e vamos supor que é... Exatamente, que é o seu core business, né? Que você faz aquilo. De repente, é uma base de dados, você é bloqueado, suspenso de atuar numa base de dados específico de um de seus clientes. Fala, não, olha, isso aqui eu achei que fiz essa fiscalização, avaliei, isso aqui né, é inaceitável. Isso pode acontecer. Então, você deixar de usar, seja por um período que já é suficientemente um problema, ou para sempre, você tem um problemão, né? Tem empresas aí que, se a gente pensar em proibição de tratamento, de um determinado tratamento de dado pessoal, a gente quebra a empresa, né? Então, isso é bastante importante. E também a gente não pode negligenciar, né, pensando que, olha, eu não sou controlador de dados pessoais nesse fluxo de tratamento, então eu não sou aquele agente de tratamento que tem o poder de decisão. Eu estou, claro, cumprindo, né, pensando que eu estou cumprindo com a LGPD, também seguindo as orientações aqui do meu controlador de dados, né, do cliente que me contratou, mas não eu acho que as pessoas não podem fugir do radar que essas empresas, né, que são tratadas como operadores, também têm responsabilidade, né? Elas não deixam de ter aquela responsabilidade de proteger os dados pessoais e de responder aí por esses acessos não autorizados que a gente está falando, pelos incidentes de segurança, né, pelas situações aí intencionalmente ilícitas ou acidentais. Então, é bastante importante que a gente tenha isso no nosso radar, de que tem uma responsabilização, que ela pode ser, inclusive, conjunta naquele tratamento de dado pessoal, e que não é porque você não é aquele controlador que também você vai deixar de ter essa responsabilização. Por isso que muitas vezes também, com certeza vocês já se depararam com seus clientes, incluindo cláusulas de privacidade bastante robustas nos contratos que eles têm com vocês, justamente para permitir que ele te acompanhe o que você está fazendo com aquele dado pessoal, né, monitorando, acompanhando de perto, provavelmente exigindo de vocês que, se acontecer algum incidente de segurança, vazamento, falha técnica, poxa, um colaborador quarteirizou, que vocês avisem imediatamente, avisem previamente se for compartilhar com qualquer terceiro, porque justamente a responsabilidade também, ele não consegue tirar a sua responsabilidade como controlador de dados, mas vocês também não. Então, isso tem que ter um cuidado bastante grande. E sem querer colocar fogo no parquinho, né? Mas a gente tem que fazer isso. Também, a depender do tipo de empresa e do tipo de bens e serviços que ela oferece, ela pode, inclusive, se implicar em legislações extraterritoriais, né? A gente também tem que incluir a legislação de outros países que, eventualmente, se aplica a empresas que estão no Brasil e que fornecem serviços fora, ou para cidadãos de fora.
Isso é bem interessante. Então, a gente tem aqui na Abrapsa alguns associados que têm operações na América Latina, né? Ou, na verdade, são empresas multinacionais que, às vezes, né, você tem um dado pode ser até de um colaborador que mora fora, etc. Tal, ou, às vezes, você usa o servidor de fora, enfim, são várias as questões. Aí, Mariana, eu vou voltar. Esse é um tema muito importante para os associados da Abrapsa, e para todo e qualquer terceiro, né, que faça a gestão de dados, né, enfim, da empresa, enfim, de alguém. Muitas vezes a gente tem, sobretudo quando você é um terceiro, você tem diversos dados na sua mão, né? Você conseguiria apontar se os terceiros, assim, qual a vulnerabilidade dos terceiros, né? E se você puder conectar um pouco com essa história do contrato que a Natália comentou, que todo mundo hoje, você vai colocar primeiro uma cláusula de compliance, né? De conformidade com a legislação, etc. Tal, lei anticorrupção, tem todas aquelas cláusulas já padrões trabalhistas, etc. Tal. Estou tentando trazer as duas cláusulas mais novas, né? De compliance e da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma vez que você tem essa cláusula, né, e às vezes as empresas nem se dão conta, elas já assinaram um termo que tem diversas obrigações ali de dados. Como é que as empresas fazem essa gestão? Como é que elas conseguem fazer uma diligência para verificar se o terceiro está vulnerável? Enfim, é tanta... Acho que eu já estou até atordoado com tanta coisa. Eu imagino uma empresa tendo que fazer a gestão, olhar, você no papel de seguradora, ver se essa empresa é elegível ou não, fazer, né, a gente fez na Abrapsa, você fez no escritório, fazer todo esse controle é muito complicado, e acho que mais complicado ainda é monitorar o controle. Fazer é uma dor de barriga que você tem uma vez, agora monitorar, nossa, você não sai dali, né? É um negócio eterno. Se pudesse comentar um pouco. Maria, é a pergunta de $1 milhão, né? Nossa, a questão é que você não vai ter bala de prata, né? Não existe. Como você falou, fazer a primeira vez é uma baita dor de barriga, né? Mas não fazer e ter um incidente é uma dor de barriga muito pior, né? É uma dor de barriga de muitos dias, às vezes de semanas, né? Então, compensa fazer esse tipo de controle. E para o terceiro, hoje, isso está ficando ainda mais rigoroso. As empresas que têm contratado serviços de outsourcing de qualquer natureza, hoje, elas estão começando, as mais reguladas, estão começando a cobrar dessas empresas que cumpram os mesmos padrões de segurança que ela. Como elas estão fazendo isso? E eu tô vendo isso, eu tô vendo muito isso acontecer, muito por conta até dos clientes da nossa empresa que começaram a entrar em pânico. No começo do ano, eles começaram a receber questionários dos seus contratantes, né, que são questionários com perguntas que seguem as melhores práticas de segurança dentro dos frameworks internacionais, né? Como você armazena seus dados, se você tem governança, se você não tem, se você já fez um pen test, enfim, são várias perguntas. E eu tenho alguns clientes que estão perdendo, ou melhor, que estão tendo seus contratos suspensos até que eles façam as adequações de segurança necessárias requeridas pelos seus contratantes, né? E isso não está errado. Isso não está errado por quê? Porque uma vez que eu contrato um provedor de serviço, né, para me oferecer, por exemplo, serviços de folha de pagamento, o meu funcionário, ele não tem obrigação de saber que eu terceirizei ou que eu quarteirizei aquilo, né? Se acontecer algo com os dados dele, se os dados forem vazados, é a mim que ele vai processar. E eu processarei quem foi que vazou os meus dados ou quem não tratou os meus dados como deveria. Então, essa cobrança está vindo em cima dos terceiros, inclusive, principalmente porque desde o começo do ano teve um aumento gigante em relação a dados de empresas que foram vazados por funcionários de terceirizados ou quarteirizados, né? A gente, dentro do trabalho que a gente faz aí de inteligência, a gente monitora alguns fóruns e alguns chats, e a gente vê, a minha equipe vê pessoas oferecendo, por exemplo, R$5.000 por mês para fornecer o login de acesso dela.
ao banco de dados dos cartões do banco que ela trabalha, né? Então, o terceiro, ele está sendo olhado com maus olhos, né? E quanto mais processos de governança e segurança o terceiro mostrar, melhor vai ser para ele. Ele vai se diferenciar no mercado aí que pode estar saturado a depender da área. Quem não está aplicando controles, quem não está aplicando governança, quem não está fazendo assessment de segurança, está sendo cortado, porque dados são ativos, né? Para pensar, por exemplo, uma empresa de moda, né? Uma loja de roupas. A base de dados dela, né? A base de clientes dela é um dos maiores ativos que ela tem, porque através dessa base ela consegue ver comportamento de consumo, ela consegue entender qual que é a média que as pessoas gastam, com que frequência as pessoas compram naquela loja. As farmacêuticas também não são muito diferentes, né? Elas fazem isso, elas adequam a sua produção de remédios de acordo com o consumo que vem sendo feito. Então, isso é muito importante, né? É importante que o terceiro diligencie com o mesmo cuidado que nós diligenciamos na nossa empresa. E eles estão sendo cobrados com bastante severidade a respeito disso. É interessante aqui o Cleuber Hashimoto da IRCO comenta aqui, dentre esses formulários que vocês comentaram, ele colocou das RFPs, né, que é muito comum, toda empresa pede, todo mundo participa, todo mundo acaba enviando dados confidenciais, né? Às vezes não só dados dos colaboradores, mas às vezes até dados confidenciais sigilosos da empresa, balanço, etc. Tal, né? Hoje em dia, na linha do que a gente vinha falando outro dia, né, até na preparação do evento, hoje em dia você não quer contratar a empresa que paga menos. Hoje em dia você quer contratar a empresa que vai, de fato, prover a segurança dos seus dados, que vai ter capacidade financeira de bancar uma eventual indenização, etc. Tal, né? Então, assim, hoje em dia o menor preço não é o único critério, deixou de ser o único critério, né? O due diligence é algo que aumentou muito, né? Porque se você pegar uma empresa, né, que ela mostra indícios, por exemplo, de fraude financeira, ou quaisquer outros sinais que demonstram que ela está sem caixa, alguma coisa assim, você tem que parar para pensar que a primeira coisa que ela vai cortar é investimento de segurança. E a razão pela qual isso acontece, ela é muito compreensível. Esses investimentos em segurança cibernética, para muita gente, eles ainda não são palatáveis. As empresas, elas não conseguem enxergar o retorno no investimento disso. Elas enxergam esse retorno no investimento uma vez que elas sofrem um vazamento, um ataque, etc. Aí elas começam a ver o quanto elas gastam com isso. Mas até lá, muitas não têm essa política reativa. Essa é uma cultura muito latina, tá? Isso não é uma cultura nem do Brasil, isso é latino. E é muito errado. Se você olhar o comportamento das empresas europeias e americanas, é totalmente diferente, né? Eles investem muito mais na prevenção do que na remediação, porque eles sabem que a remediação sai 3 vezes mais caro. Ótimo. Natália, se puder pegar esse gancho da Mariana e me responder a seguinte pergunta. Tá? Então, a gente está falando da necessidade de ter uma due diligence, seja você o gestor do dado, seja você o terceiro. Como é que as empresas, né, de outsourcing elas podem se preparar para essas due diligence de privacidade? Enfim, que cuidados ela tem que ter na hora de preencher esses formulários, enfim, para não perder negócio, para não ser excluída de concorrência. Hoje, como é que tem sido as RFPs, elas têm solicitado que as empresas apresentem algum documento que prova que ela, de fato, já implementou uma política de proteção de dados? Se puder trazer isso, enfim, para a mesa, seria interessante. Com certeza. Pessoal, acho que primeiro passo, né, a gente tem que ter avaliado, feito o diagnóstico da nossa empresa, feito a lição de casa, né? Claro que a gente ainda se depara hoje com muitas empresas que estão longe da adequação completa da LGPD ou que sequer começaram a se movimentar. Claro, estão atrasadas, né? Ou tem essa questão até que a Mari pontuou, você tem aquela resistência para, poxa, mas eu vou investir aqui, não é... ou às vezes tem muita gente se depara muito com essa desculpa de, poxa, mas eu sou muito pequeno, não vale a pena se eu investir nisso, se eu investir em adequação da LGPD, investir em segurança, né, tecnológica, eu não vou conseguir lidar com o meu negócio, eu não vou conseguir, né, manter o meu negócio, e é o contrário, tá, pessoal? Então, em primeiro lugar, você vai ser
você vai passar por essa avaliação, por essa due diligence, né? Uma empresa que vocês querem que contrate vocês, vai passar esse formulário que a gente está falando com vocês. É um formulário que costuma ser bastante completo. Claro que, a depender do risco que vocês tragam para essa empresa, né, que vocês participem, esse formulário talvez seja um pouco mais pesado ou um pouco mais tranquilo, né, dependendo de qual que vai ser o tratamento de dados que a gente vai pensar aqui nessa operação. O que ajuda muito, né? Demais. Em primeiro lugar, seja transparente e sincero na resposta, né? Não adianta também vocês quererem falar que estão super adequados, que vocês estão, né, avançadíssimos em termos de segurança e tecnologia, porque o que o Pedro pergunta é verdade. Eles vão cobrar que você apresente isso, né? Que você comprove, que você traga evidências de que aquilo que você está respondendo no formulário é de fato aquilo que vai ser da realidade do dia a dia dessa empresa. E sim, eles vão considerar todas as suas respostas, todas as evidências que vocês trouxerem para escolher um parceiro que se adeque melhor, né, naquela situação que eles preferem, né, que eles vão fazer o tratamento de dados pessoais. E aí não adianta só a gente falar em preço, porque se você traz um risco, né, da perspectiva de privacidade de dados pessoais, você traz aí fatores, né, financeiros e reputacionais bastante relevantes para a companhia que está contratando esse terceiro. É bastante parecido, na verdade, com o que acontece em due diligence de compliance, que você vai avaliar aquele terceiro, poxa, ele está envolvido em alguma questão de corrupção, ele está envolvido em alguma questão de improbidade administrativa, o que ele fez, ele está sendo investigado ou não. E da mesma forma que vocês já passaram por due diligence de compliance, as due diligence de privacidade estão cada vez mais frequentes. Então, o que é importante dessa lição de casa que eu falei para vocês? Ter um programa de privacidade, né? Então, você ter avaliado os seus riscos internos, você entender quais são os tratamentos de dados que a empresa realiza, quais são os dados pessoais que a empresa realiza, fazer um mapeamento, né, de dados pessoais, fazer esse levantamento e começar a entender quais são essas atividades, né, que a gente chama aqui de fluxo de tratamento de dado pessoal. Em cada fluxo de tratamento de dado pessoal, você, uma vez fazendo esse levantamento, você vai entender, poxa, aqui eu tenho uma vulnerabilidade, poxa, eu preciso implementar uma política de privacidade, poxa, eu preciso implementar um procedimento novo na recrutamento e seleção dos meus colaboradores, que aqui está muito aberto, ou eu estou coletando muitos currículos aqui em papel, estou deixando uma sala cheia que não faz sentido, né? Às vezes exposta para todo mundo ver. E aí, medidas, pessoal, na medida que você faz esse assessment, né, que você faz esse diagnóstico, você consegue enxergar quais são aqueles riscos que são mais altos, que são mais prováveis de acontecer e avaliar um plano de ação para você implementar do que pode ser feito em cada uma dessas circunstâncias, em cada uma dessas situações. Feito esse plano de ação, claro, a gente sabe, né, que não é do dia para a noite que vai estar tudo funcionando bem, a gente sabe que mesmo implementado um programa de privacidade no dia 0, né, no dia 1, não vai estar funcionando tudo bem, por isso que até a gente comentou aqui que é importante você monitorar esse programa de privacidade, você monitorar, né, todos esses tratamentos, porque a gente sabe que isso vai sendo aprimorado. E novos riscos vão surgindo, novos tratamentos de dados pessoais vão ser realizados, vão ser de interesse da empresa, então por isso precisa ser constante a avaliação e mais importante, né? Você implementa, muitas vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, acho que a Mari vai concordar comigo. A empresa fala assim, poxa, aqui implementou meu programa de privacidade, eu tenho aqui várias políticas, eu tenho minha política de privacidade interna, eu tenho a externa, eu tenho meu plano de gestão de crise, ou meu plano de incidente de segurança, está aqui tudo bonitinho, adotei uma cláusula de privacidade, mas e agora? E quando a pessoa que te contratou vai te fiscalizar? E quando tem um incidente de segurança, por mais que você tenha essa política de gestão de crise ou política de incidente de segurança, você sabe usar essa política? As pessoas foram treinadas para isso? As pessoas foram capacitadas para isso? Ou não? Ou vai ser aquela loucura, né? Cada um vai correr para um canto, meu Deus, eu não sei quem acionar, né? E você capacitar, você trazer esse assunto para todos os colaboradores é muito importante, né? Então, a gente vê que a comunicação, a divulgação desse programa de privacidade também é muito importante, porque uma pessoa lá na ponta, que de repente não esteve tão envolvida na questão da implementação do programa de privacidade, pode identificar aqui um gap, uma vulnerabilidade, ou de repente recebeu um e-mail, às vezes, de um colega, que não é bem o colega que mandou, de repente o e-mail é parecido com o da empresa, mas na verdade é uma tentativa de ataque aqui que a gente comentou logo no começo. Poxa, como que esse cara vai perceber que aquilo é uma tentativa de ataque?
Ou como que aquele cara não vai clicar naquele link aí que de repente ele recebeu, ele está achando que ele tem credibilidade e de repente não tem. Você tem que ensinar, você tem que instruir essa pessoa, né? Então, muitas vezes, eu até vou passar a palavra para a Mari, muitas vezes quando a gente tem a gestão, né, dessa política de incidente de segurança, essa política de gestão de crise, as pessoas não sabem, né, quando na prática acontece alguma coisa ou a gente faz uma simulação, elas não sabem o que fazer. Né? Então, até eu queria que a Mari... Pedro, desculpa aqui, até não sei se você tinha essa pergunta, mas passar para a Mari, se a Mari falar um pouquinho dessas simulações que eu acho que são tão importantes e que são medidas preventivas muito relevantes e que na prática eu acho que ela, como eu, acaba se deparando que mesmo que as empresas tenham, né, no papel essa política, quando acontece, né, na hora do vamos ver, não sabe muito bem para onde correr. Eu adoro essa questão do papel, porque o papel aceita tudo, né? Então, assim, você pode ter uma coisa linda, maravilhosa, né? Inclusive, você pode copiar na internet políticas, termos de consentimento, etc., mas na prática, o que acontece, né? Mas na prática, quando você chega numa empresa, ninguém sabe como funciona e ninguém sabe a quem recorrer, né? Como você colocou, muita empresa tem essa questão da LGPD, falou, gastei uma fortuna, né? 2 anos atrás, naquela corrida maluca da LGPD. Só que muitas dessas empresas hoje estão tendo que refazer esse processo de LGPD, porque elas, de fato, foram atrás disso para um cumprimento legal, para apresentar para os seus contratantes, né? Para virar público e dizer, olha, eu tenho adequação, mas elas não fizeram o primeiro exercício que a gente tem que fazer numa organização, que é um assessment, né? Minimamente, uma vez por ano, toda organização deveria fazer isso. É um assessment em que você olha a empresa de cima e consegue enxergar os riscos sob vários prismas, né? Então, assessment tecnológico, a gente pode fazer o que a gente chama de um exercício de Red Team, né, em que a gente promove várias entrevistas com a empresa para conseguir entender essas vulnerabilidades, onde estão essas vulnerabilidades, mas a gente pode fazer um black box. Então, a gente tem casos que a empresa contrata uma empresa de segurança para fazer um ataque surpresa em ambiente controlado. Isso significa que eu não vou derrubar a empresa, significa que eu vou fazer um ataque nela, mas que eu vou segurar para que ela não tenha maiores prejuízos. Mas eu vou conseguir ver onde estão sendo os principais vetores, né? Uma outra coisa que as empresas podem e deveriam fazer, uma vez por ano, é uma simulação de ataque de phishing, né? Que é a engenharia social, que hoje representa aí 70% dos casos de ataque. O que é o ataque de phishing? Eu utilizo alguém de dentro da empresa, né? Eu utilizo da boa-fé dessa pessoa para que ela creia que aquilo que eu estou enviando para ela é legítimo, né? Isso pode acontecer da forma mais refinada, em que, por exemplo, o Pedro Akel, poderia mudar a grafia do nome do Pedro, disparar e-mails, alguém vai lá e clica em um anexo, acreditando por ser um e-mail do Pedro, e esse anexo se instala na máquina. Ou muitas vezes até um link disfarçado de link legítimo, e não é um link legítimo, é um link quando você clica nele, um site qualquer que você clica nele, você vai acabar fazendo um download para sua máquina de algo que não seja bom. E aí, a partir desse momento, o cidadão está dentro da empresa, né? E por que esse olhar de cima, essa visão holística, ela tem que existir? Porque a segurança das empresas, ela tem que ser feita em camadas, né? Não existe uma camada. Então, quanto mais camadas de segurança você colocar, melhor a resiliência dessa empresa. Como eu falei, não existe ambiente impenetrável, né? Mas existem aqueles mais difíceis de penetrar. E no momento em que uma empresa vem a público dizer que ela foi atacada, essa vai ser a primeira coisa considerada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que você fez para se proteger, né? Ninguém vai enfiar o dedo na sua cara e dizer que você é responsável. Isso vai acontecer com todo mundo e acontece com todo mundo. Mas a questão é, o que você fez para se proteger? Por isso que essa questão que eu mencionei no começo, da negligência, ela é muito importante. Se você tem uma política incrível, você tem a LGPD, você usa o Windows 7, temos um problema. Você está usando coisa que nem se usa mais. Você deixou ali a porta da sua empresa aberta, né? É muito importante a gente olhar todos esses prismas. Deixa eu te fazer uma pergunta muito comum. E assim, eu tenho conhecimento já de pelo menos 2 associados que já sofreram ataques cibernéticos. Então, a primeira pergunta é,
que evidentemente, para esse assunto, a gente sempre tem que trazer para a mesa o pessoal de TI, né? A primeira pergunta, acho que a mais básica que a gente vai fazer é, bom, vou ter todos os meus arquivos num TI dentro do escritório, né? Ou eu vou colocar tudo na nuvem, né? Então, assim, colocar tudo na nuvem, você de fato coloca uma camada a mais, só que você terceiriza a segurança também, né? O que é mais efetivo do ponto de vista de segurança? A nuvem ou você ter a informação num servidor interno? Essa pergunta é ótima. Eu queria só começar respondendo ela sobre a questão do chamar para a mesa o pessoal de TI. Hoje não é essa a obrigação do pessoal de TI, tá? É muito importante a gente trazer essa conscientização de que toda empresa, não importa o tamanho, ela tem que ter um time multidisciplinar, que vai do RH ao TI. E esses problemas todos estão acontecendo nas organizações porque todo mundo deixa só nas costas do TI. Não é obrigação 100% deles, eles não são salvadores da pátria. É uma baita injustiça deixar isso só com eles. Não é obrigação só deles. É obrigação de todo mundo. Por isso que nos planos de resposta, a gente tem que incluir todos os stakeholders que são necessários para participarem daquele incidente. Um dia a gente até pode bater um papo para explicar o papel de cada um, mas esse time existe uma razão pela qual esse time tem que ser multidisciplinar. Sobre a questão da nuvem, né, ou do servidor, tudo depende, né? Eu particularmente prefiro nuvem pelos mesmos argumentos que você colocou. Eu acho mais economicamente mais viável. Eu acho que você tem um monitoramento muito mais forte, né? Mas a questão do servidor, se você quiser ter um servidor e tiver condições de cumprir com todos os requisitos internacionais de segurança, que são muitos, né, e segurança física, principalmente, pode ser que você esteja bem, né? De novo, não existe ambiente 100% seguro. A minha recomendação é sempre que tenha os dois. Se você tem um servidor interno, tudo bem, tá tudo certo, mas tenha também outras fontes de armazenamento. Tá. Entendi. Bom, mas vamos, então, partir para um cenário. Então, a ideia aqui seria falar um pouquinho de gestão de crise e ataque cibernético, né? Então, vamos supor que a empresa teve aqui um ataque cibernético, né? Como é que ela vai conduzir isso se ela não tem um plano de gestão de crise? Porque, assim, vamos falar as claras. O que a maioria das empresas tem, de fato, é uma política que, assim, eu espero, tenha sido construída de baixo para cima, né? Não top-down, mas, assim, de fato, coletando todas as informações, fazendo um diagnóstico, e chegou-se a uma política. Você vai ter um encarregado de dados, mas gerou-se o problema. Estamos sofrendo um ataque cibernético. Eu tenho certeza que isso, em qualquer empresa, talvez, salvo raras exceções, isso vai gerar um certo pânico. Porque ninguém espera isso, né? A gente se prepara para o pior, mas assim, ninguém espera o pior, né? E talvez não se prepare tão bem. Então, assim, o que acontece na prática, Mariana, quando, assim, no momento D0, a empresa sofreu um ataque cibernético e isso chegou na diretoria? O que a empresa tem que fazer, enfim, nesse momento de gestão de crise, né? E como é que se dá, se você pudesse concatenar a sua resposta com esta comunicação com a seguradora? Essa comunicação, para ela tem que ser tempestiva, eu imagino, mas qual o grau de, assim, posso responder daqui a 5 dias? Tem que responder imediatamente, né? Como é que se dá essa comunicação? Perfeito. Existe uma frase do Warren Buffett que ele fala o seguinte, que um idiota com um plano derrota um esperto sem um plano, né? O que isso quer dizer? A gente precisa ter uma empresa planejada, né? Por isso que é o que você falou, né? A questão do plano de resposta a incidente. Algumas podem até ter, pode até estar dentro da política, mas as pessoas precisam saber isso do coração, né? Precisam saber imediatamente para quem elas ligam. Por isso que a questão dos stakeholders, ela é importante, né? Um dos pontos que ela é importante é a gente assume que um funcionário, quando ele identifica um ataque, ou que a empresa está sob ataque, que ele vá
direto ao seu gestor, é o que a gente inicialmente espera, por isso que a gente precisa ter um time multidisciplinar. Não necessariamente os ataques vão ser, por exemplo, ou de negação de serviço, que é aquele que eu falei para vocês que cai o site, ou necessariamente de ransom, é aquele que sequestra. Às vezes, você tem um vazamento acontecendo ali na empresa há muito tempo. E a empresa vai se dar conta muito tempo depois. A média de descobrimento desses ataques silenciosos é de mais ou menos 270 dias. Ou seja, as empresas demoram quase um ano para descobrir que tem alguém ali extraindo informações, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o supermercado Target nos Estados Unidos, né? Ficaram muito tempo lá extraindo informações, até um dia que alguém veio e jogou todo o banco de dados a público para venda. Mas, enfim, voltando à questão do incidente. Quando a empresa, de fato, ela tem um plano bem feito e articulado, a primeira coisa que ela vai entender é que, dependendo do incidente que está rolando ali, ela não vai pôr a mão em nada. Ela não vai tentar resolver sozinha, que é o que a maioria das pessoas faz, né? As pessoas tentam resolver sozinhas e o problema acaba ficando muito maior. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando as pessoas não têm um plano, quando as empresas não têm um plano, elas tentam esconder o que aconteceu. E uma vez que elas escondem e isso é publicado, elas sofrem um dano de imagem quase que irreversível, né? Além, obviamente, da questão, por exemplo, se a gente estiver falando de uma empresa pública, de uma empresa de capital aberto, ela pode ter queda no valor das ações por conta disso. Ela pode causar fúria dos investidores por conta disso, né? Ah, como assim você escondeu? É muito mais nobre, quando você tem um plano, você entende que é muito mais nobre você virar público com a identificação do que aconteceu, né? E falando o que está sendo feito para remediar. Para quem tiver curiosidade, depois quiser ler sobre isso, tem o caso da Netshoes, quando a Netshoes teve um vazamento que fez uma remediação exemplar do cyber breach deles. Em relação à comunicação, Pedro, isso vai variar, né? Como eu te falei, existem aqueles ataques que acontecem imediatamente e existem aqueles que a gente só descobre depois que aconteceu. Você vai comunicar a seguradora no momento em que você souber que isso está acontecendo. Obviamente, se ficar demonstrado em algum momento que você poderia ter avisado antes, tanto a seguradora quanto os órgãos regulamentadores, quanto outras autoridades, e você não o fez, isso pode agir em prejuízo seu, da sua empresa, tá? Mas o resumo de tudo isso quando você tem um plano para cada uma dessas situações que eu mencionei, seja para ransom, seja para denial of service, né, que é o ataque de negação de serviço, seja para um vazamento de dados massivo que aconteceu de forma silenciosa, quando você tem plano para essas 3 situações, você sabe o momento de comunicar e você sabe quem você vai contatar para resolver aquilo, sem necessariamente você ter que pagar uma taxa de urgência, porque você já estabeleceu quem vão ser os seus provedores de serviço, que faz toda a diferença na conta final da remediação do incidente. Tá, legal, interessante. São muitos temas aqui, mas assim, vamos tentar explorar um pouquinho mais essa. É complexo. A questão de seguro é uma questão super complexa. Então, assim, primeiro, e muito interessante o dado que você trouxe quando a gente estava conversando antes enfim, do início do webinar, que, se você puder repetir aqui, muitas seguradoras negam a contratação, o direito da contratação deste seguro de ataque cibernético. Eu queria entender por que é negado, né? Então, assim, que tipo de due diligence ou que tipo de controle e qual critério utilizado para a seguradora para negar a contratação? Será e assim, uma vez que a empresa já teve um ataque e ela não comunicou, etc., a seguradora consegue saber isso? Porque, assim, às vezes, o que eu já ouvi de empresas olha, eu recebi um ataque, me exigiram um resgate, eu paguei, sei lá quantos, 1.000 bitcoins, eu tive uma despesa, etc., e me devolveram os dados. Eu não sei se os hackers, eles copiaram os dados, fizeram uso, e eu não vim a público falar, mas fato que aconteceu isso. A seguradora consegue enxergar isso, enfim, queria entender o ponto de vista aqui da seguradora, por que ela nega, né? E um segundo ponto,
se ocorrendo o incidente de segurança, né, o ataque, o pagamento do sinistro, ele costuma ser feito, ele é do valor integral, como é que funciona isso? Tá, vamos por partes aqui, né? A questão de como as seguradoras enxergam. Essas análises são feitas, obviamente, através de questionários que fazem perguntas baseadas nos estándares internacionais de segurança, e através disso você consegue, através dessas respostas, você já consegue ter um big picture ali, se a empresa ela está cumprindo com esses frameworks ou não, tá? Essa é uma primeira situação. Uma outra análise que a seguradora pode fazer existem algumas ferramentas não intrusivas, não invasivas, que as seguradoras utilizam e que a gente consegue varrer todo o perímetro aberto da internet. Nessa varredura de perímetro aberto da internet, a gente consegue ver se existem dados vazados ali ou não. Por isso que é muito importante as empresas fazerem monitoramento, né? Porque muitas vezes elas não sabem se os dados já foram vazados ou não. Às vezes, ela nem foi um ataque de ransom, às vezes tá vazando dado ali, ela não tá nem sabendo. Que é o que acontece com a maioria, né? Então, a seguradora, a maior parte das vezes, consegue, sim, ter esse tipo de informação, tá? Dificilmente você vai conseguir esconder isso da seguradora, a não ser que você não saiba. Dificilmente. E as empresas têm negado o seguro porque, por incrível que pareça, mesmo empresas com faturamento aí na casa dos bilhões não têm implementado pontos de segurança que são essenciais, né? Isso são normativas internacionais de segurança da informação, especialmente em tempos de guerra. Aí você vai falar, nossa, mas o que a gente tem a ver, né? No Brasil, com Ucrânia e Rússia, a gente nem é parte disso. Bom, tem a ver o seguinte, já se espera uma nova epidemia cibernética para esses tempos. Por quê? Porque está acontecendo, a gente está tendo o privilégio de vivenciar uma cyber war, uma guerra cibernética. Onde que isso nos afeta, né, enquanto empresas? São criados vários tipos de vírus e malwares para a tentativa de derrubar os sistemas desses dois países, Rússia e Ucrânia, né, principalmente infraestrutura crítica. O que acontece? Em algum momento, alguém que fica ali navegando descobre que está rolando vírus novo. Oba, vamos disparar isso para outros lugares. Ou até mesmo, essas empresas que estão fora de Rússia e Ucrânia acabam sendo atingidas por via reflexo, né? Então, saiu uma nota semana passada, acho que no Wall Street Journal, falando exatamente isso. Porque as empresas têm que se preparar, que a gente está aí diante de um possível novo WannaCry da vida, né? O outro ponto que você perguntou sobre a indenização, né, Pedro? A indenização do ataque cibernético, ela não é uma coisa simples, né? Os seguros, eles são feitos de duas partes. Eles são feitos como danos à primeira parte e danos à terceira parte. Danos à primeira parte são todos os serviços de remediação, são todos os serviços que vão cobrir a empresa. Então, entrar na empresa com forensics, né, com outras empresas especializadas em ataques cibernéticos, entrar com peritos, entrar com advogados ao mesmo tempo, porque as comunicações com as autoridades devem ser feitas, ou eventualmente num pagamento de ransom, isso tem que estar assistido pelo advogado e pela autoridade. Então, tudo isso é o serviço de primeira parte. Se esses serviços de primeira parte são feitos de forma adequada, ou seja, se essa resposta ao incidente de segurança cibernética é feita corretamente, talvez você não tenha que usar os serviços de terceira parte, que basicamente são serviços que cobrem indenizações, monitoramento dos dados das pessoas vazadas, das pessoas que tiveram os seus dados vazados. Então, há um monitoramento para ver se esses dados estão sendo utilizados de forma indevida, a notificação dos terceiros, né, ou contrato de pontos de atendimento, ou empresas que disparem e-mail dizendo o que aconteceu, ou mesmo ainda a implementação de um 0800 para que os titulares dos dados possam ligar e entender o que aconteceu e entenderem que providências tomar, né? A gente não pode exigir que as pessoas, que os clientes e os terceiros afetados, eles têm a obrigação de saber o que fazer, eles não têm obrigação, é nossa obrigação enquanto empresa, enquanto parte mais forte, promover esse tipo de direcionamento. Então, o seguro, ele cobre isso, né? Por que a indenização é complicada? Porque nem sempre, diferentemente, por exemplo, de um incêndio, em que você manda um perito lá avaliar quanto foi a perda,
Nem sempre o ataque cibernético, num primeiro momento, você vai ter 100% de noção do quanto você vai indenizar. Às vezes, os vazamentos se perpetuam por anos. Às vezes, durante anos, você tem indenizações vindo contra a sua empresa. Então, é difícil saber quanto tempo dura isso. As seguradoras têm ciência e elas sabem que funciona dessa forma e elas costumam aplicar a indenização enquanto houver limite, né? E, obviamente, enquanto for cabível. Uhum. Tá, não. Pedro, Tá. Mari, eu queria aproveitar e puxar um gancho aqui da fala da Mari, que ela comentou da comunicação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E tudo que a gente tem conversado aqui, pessoal, é muito importante que a empresa efetivamente seja diligente, né? Então, que ela efetivamente adote medidas preventivas, né? Sempre o melhor cenário, mas no meio da crise, mesmo no meio da crise, poxa, o que eu estou elencando aqui, o que eu estou fazendo que pode diminuir esse risco, que eu posso mitigar essa situação, né? E então é muito importante, quando acontece um incidente de segurança, vocês entenderem em que consiste esse incidente de segurança, investigar internamente o que aconteceu, então quais dados foram acessados, qual base de dados foi lesionada, foi um vazamento por colaborador, quando aconteceu, desde quando, entender qual que é a história completa, entender esse cenário. E isso também é muito importante, não só para você resolver esse incidente de segurança da melhor forma possível, mas também para você fazer esse reporte, tanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como para as pessoas que sofreram aí os seus dados vazados, e entender. E aí é outro ponto muito interessante, essa multidisciplinariedade para resolver essa situação, para você ter segurança do quanto e do que reportar para cada um, né, dessas pessoas envolvidas nesse incidente de segurança. Então, por exemplo, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela mesma disponibiliza um formulário para vocês no site, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vocês podem preencher, que ela já tenta extrair de vocês todas essas informações do que aconteceu, quando, quantas pessoas sofreram, né, tiveram seus dados vazados, invadidos, se foi compartilhado com terceiros, se tem envolvimento de outras empresas aí que você precisa acionar. Se vocês, né, então, enquanto controladores, vocês têm outras pessoas também dentro desse fluxo de tratamento, foi você que negligenciou, foi o seu terceiro que você contratou, o que está relacionado a todo esse incidente de segurança. E nesse próprio formulário, depois, se vocês tiverem curiosidade de abrir, vocês vão ver também que tem uma possibilidade de você informar, né, comunicar de forma parcial ou comunicar de forma completa, que é um pouco na linha do que a Mari falou. Poxa, é mais honesto, é mais nobre você chegar e falar: sim, eu sofri um ataque cibernético, ou sim, estou passando por um vazamento de dados pessoais, do que, de repente, virar público e você ter um dano reputacional muito maior. Então, vocês podem falar: poxa, estão falando que tem que ser tempestivo, que você tem que entender, que você tem que investigar, né, o que aconteceu, e justamente gera essa ansiedade muitas vezes de falar: poxa, eu não tenho todas as informações nesse momento para responder ou para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu posso fazer, sim, uma comunicação parcial e falar: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, identifiquei aqui um problema, identifiquei um incidente, eu estou fazendo A, B, C, D, E, F, enfim, o abecedário inteiro, tudo que vocês estão fazendo, qual foi o plano traçado e tudo que está sendo investigado, tudo que está sendo apurado, porque isso mostra justamente essa diligência que a gente está comentando para vocês aqui, né? Claro que no cenário ideal a gente já fez a nossa lição de casa, a gente implementou o nosso programa de compliance, a gente simulou ataques cibernéticos, simulou, né, situações aí de vulnerabilidade para a empresa, até para os seus colaboradores entenderem o que pode ser uma porta, né, para esses ataques hackers, e está no melhor cenário possível. Trouxe o nosso time multidisciplinar, implementou um comitê de privacidade que muitas vezes tem já essa multidisciplinariedade para ser acionado, né, nesse incidente de segurança, para você já saber quais parceiros de negócio você vai acionar nesse momento de forensic, de investigação, de escritório jurídico para ter essa resposta. E aí uma resposta bastante diferente, né, você vai dar também para as pessoas que sofreram, né, esse ataque, para os donos desses dados, porque não adianta também você trazer essa tecnicidade para uma pessoa física que às vezes não vai entender, né, como a Mari muito bem colocou, a empresa está nessa obrigação de fazer essa função de ter maior informação, de ter maior conhecimento e atender essa pessoa. Então, você tem que dar também uma resposta adequada, sinalizar e até sugerir medidas, falar: olha, pessoa física, aqui quais seus dados foram vazados, nome, CPF, endereço,
quais cuidados você pode adotar. Se você identificar alguma situação aí inadequada no uso dos seus dados, me avise. Entendeu? Você tem que ter essa relação de transparência com o seu, seja seu colaborador, seja seu cliente, e também, e aí pensando em empresas de outsourcing, muitas vezes o controlador identifica esse vazamento de dados ou esse incidente de segurança, ou quer fazer uma fiscalização e vai te acionar. Você deve ser transparente, você deve reportar também diligentemente, de forma rápida, de forma tempestiva para as pessoas, com certeza. A resposta aqui para o nosso incidente de segurança faz total diferença também, né, para a gente evitar que os danos se prolonguem, por mais que seja difícil, né, a gente mensurar quanto tempo que a empresa vai sofrer de danos, né, que é realmente muito difícil nesses casos, você tenta, né, você tendo esse plano de resposta, você adotando efetivamente, né, tempestivamente essas medidas, você diminui, né, a dor de barriga que a gente comentou. Tá. Bom, a gente está encaminhando para o final, eu vou passar uma última pergunta aqui para a Mariana, e Mariana, vou pedir se você puder responder essa pergunta e já concatenar com a sua, enfim, suas razões finais, enfim, com o seu apanhado geral. A pergunta é uma pergunta que, na verdade, a gente não se faz muito, e acho que é uma pergunta um pouco básica, que a gente sempre precisa trazer, né? Qual a relevância desse dado que ele é violado, né? Que ele Então, assim, nós aqui, como cidadãos, temos nossos dados, né? Então, pode ser uma foto, pode ser algo que vai nos identificar, o nome, CPF, RG, mas o que as pessoas fazem com esses dados que dá valor a ele? Pode ser um valor para o negócio, pode ser um valor mercantil. Por que a gente precisa proteger os dados dessas pessoas? O que está sendo feito com os dados dessas pessoas? Assim, qual o valor que está no dado, né? Porque assim, algo que a gente está, às vezes a gente está seguindo uma lógica da lei, preciso proteger o dado, mas a gente não se pergunta, mas qual de fato é a importância desse dado, né? Por que ele vai ser utilizado? Às vezes a gente não, assim, ele tem uma utilidade infinita, mas para gerar um convencimento interno na empresa, a gente precisa falar, tudo bem não querer fornecer o CPF e tal, mas por que você não quer? Qual a importância disso, né? Como é que ele é utilizado? Aí, se você puder, então, responder essa pergunta e já trazer, enfim, a sua fala final do evento, aí depois eu passo para a Nath. Bom, a questão dos dados, ela vem muito com algo que a gente chama de monetização dos dados, né? Os dados hoje são como se fosse um produto, são uma caixinha, né? Essa questão das lojas te pedirem o seu CPF e o seu RG para você fazer uma compra. Elas não querem fazer isso porque elas querem te dar um desconto, elas te dão um desconto para te atrair a fazer isso, né? Aí elas pegam os seus dados e, através desses dados, elas analisam o comportamento de consumo, elas conseguem fazer provisionamento de compra de matéria-prima, direcionamento de mídia e marketing, dá para fazer 1 milhão de coisas. Isso do lado, vamos dizer assim, menos pior da história. Do lado criminoso da história, os dados são roubados para fazer identidades falsas, abrir crediário em nome de terceiros, para limpar nome de pessoas, por exemplo, que são fugitivas. Então, você pega os dados de alguém que não deve absolutamente nada para a justiça, falsifica o RG, e aí algum cidadão que é fugitivo da justiça anda com o seu RG, né? Mas acho que o pior de tudo, né, é o uso desses dados para compras em grandes magazines. Isso, para mim, é uma das piores coisas, né? E para espionagem também, isso pode acontecer, né? Uma vez que eu, por exemplo, extraio os dados de uma empresa, da minha concorrente, eu consigo entender o comportamento de consumo do cliente dela e também fazer as mesmas coisas que ela faz. Propaganda dirigida, como é que eu vou atingir aquele cara, eu consigo roubar clientes dela. Então, acho que essas são as maiores preocupações, obviamente, além da extorsão que você pode promover contra o terceiro, contra o titular do dado que foi vazado, né? Você pode descobrir o dado do Pedro, ligar para o Pedro e falar, olha, Pedro, então o negócio é o seguinte, eu sei que você trabalha no W Faria, eu sei que você tem uma filha, e eu vou te sequestrar. Isso pode acontecer, né? E aí, da onde que surgiu o vazamento?
podem ser de vários lugares. De qualquer forma, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: por mais que muitas vezes a gente não consiga tangibilizar essas coisas, por mais que a gente só tangibilize isso quando alguém se passa por nós no WhatsApp, a brincadeira pode ser muito mais séria, né? Eu vou deixar com vocês aqui, estou até colocando no chat, um link para vocês, que é um Data Breach Calculator, né? Quanto custaria para a minha empresa no caso de um ataque, para vocês brincarem aí com os dados de vocês não precisam passar para a gente, mas é só para vocês terem uma noção. Esses valores estão em dólares e é assim que eles devem ser calculados. Uau, ótimo, legal. Posta no chat para a gente. Eu acho que não entrou ainda. Já entrou? Será que no meu que não entrou? Aqui também ainda não apareceu, pessoal. Não sei Às se vezes está carregando. Está carregando, tá. E aí, Nath, então eu te passo a última pergunta, aí você traz a sua mensagem final. A minha pergunta vem de uma mensagem da Juliana, né? E aí também conecto com a frase da Mariana, que é o seguinte: por mais que as empresas estejam com as melhores práticas de segurança de dados em vigor, o teletrabalho pode abrir uma possibilidade de risco de vazamento de dados. E as empresas, às vezes, não conseguem estar dentro da casa das pessoas para fazer isso, embora seja talvez o notebook da empresa, mas às vezes não é, né? E às vezes, pior de tudo, a gente está falando do celular que a gente usa, né, todo dia. Como é que você consegue também chegar nesse destinatário final, em todos os devices da empresa? Como é que você consegue atingir esses gaps, Natália, que são vulneráveis? E aí, se você puder concatenar a sua fala com a mensagem que você quer deixar para o pessoal. Legal. Realmente, pessoal, é uma dificuldade, né? É um ponto muito importante para vocês, que não deixa de ser um gap, né, do que a gente enfrenta em programas de privacidade, nas empresas estarem preparadas, é justamente o recurso humano, né, a pessoa. Então, acho que o principal, né, a gente adotar, aqui a gente não quer trazer uma mensagem para vocês também de que é difícil vocês estarem adequados. Ao contrário, às vezes medidas mínimas, né, já trazem uma maior segurança e uma maior eficiência para a operação de vocês, que hoje estão sendo negligenciadas, tá? Então, isso é importante trazer para vocês. E a gente também atuar de forma proporcional à medida do que a gente está evoluindo em tecnologia, em operação, em novos negócios. Sempre pensar, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é sempre pensem em privacidade de dados quando estiverem desenvolvendo seus negócios, quando estiverem trazendo, querendo expandir os negócios, quando trouxerem novos colaboradores, né? Porque o recurso humano é muito negligenciado porque a gente acredita que deixar lá as políticas disponíveis, olha, o procedimento agora adotado é esse, é o suficiente. Não, vocês precisam insistentemente fazer treinamentos, capacitar esses colaboradores, mandar mensagens, lembretes, né, de quem que é o seu encarregado, quem que eles podem tirar dúvida, o que pode ser um incidente de segurança, o que pode ser um ataque cibernético, para na hora que ele é a sua fiscalização à sua ponta. Ele talvez perceba antes de você que você está sofrendo um ataque, que você está passando por um incidente de segurança, que você está passando por um vazamento de dados. Então, por isso é tão importante vocês trazerem essa relevância do tema para todos os colaboradores, e isso, né, seja o mais alto nível hierárquico até o seu colaborador aí, o seu estagiário. É importante porque essas pessoas vão ter a visão, né, e vão ter amplitude de abrangência que vocês precisam ter para avisar também de forma tempestiva, que a gente falou bastante, que você está passando por uma situação como essa, né? Que você está passando por um incidente. E avisando de forma rápida, a gente consegue adotar todas essas séries de medidas aqui que a gente comentou. E aí, pessoal, pegando o gancho aí do comentário do teletrabalho, a gente tem um avanço tecnológico inevitável. Acho que com a pandemia a gente entendeu que alguns anos aí talvez a gente demorasse para fazer home office, para fazer teletrabalho, avançaram, né, radicalmente. E é a nova realidade. Então, a gente tem... E aí, até pegando um gancho do que a Mari falou, que é extremamente importante, não basta a gente implementar o programa de privacidade, implementar as nossas medidas uma vez na vida e ignorar completamente. A rotina muda, os riscos mudam, a tecnologia muda, o nosso modo de operar, de realizar o nosso negócio também muda. Então, a gente precisa acompanhar, porque conforme, né, à medida que o nosso negócio vai mudando, né, vai se tornando mais tecnológico, ou a gente vai mudando a nossa operação,
a gente tem que identificar quais são os novos riscos. Por isso que a periodicidade de vocês fazerem esse assessment, essa análise de risco, tem que ser periódica. Então, poxa, eu não consigo fazer uma vez ao ano, eu vou fazer 2. Poxa, aqui eu tenho uma operação menor, ou eu tenho um risco maior em determinada operação, eu vou fazer com maior periodicidade naquela operação que eu tenho, essa análise de risco, porque ela me traz um potencial de dano maior. Se vocês fazem isso, vocês conseguem acompanhar e estarem preparados para novos ataques também, porque é o que a gente está comentando aqui. À medida que a tecnologia avança também, as pessoas são criativas tanto para o bem como para o lado mal intencionado, né? Então, os hackers também vão pensar de forma criativa em outras oportunidades, em atingir as vulnerabilidades que as empresas têm de outras formas, né? Só para comentar um pouquinho para vocês, não sei se todo mundo já viu os deepfakes. Deepfakes são vídeos, imagens, né, muito parecidas com a realidade de uma pessoa física. Então, se a gente está avançando para uma tecnologia desse nível, que de repente vocês enxergam a Natália falando sobre qualquer tema de uma forma muito convincente de que é a Natália, e de repente pode não ser a Natália. Né? De repente, nesses ataques de tentativas de ataques de incidente de segurança, ou até da pessoa física de usar o teu WhatsApp, ela pegou uma imagem sua, ela pode trabalhar para que vocês, né, acho que todo mundo já viu o meme daquela foto se mexendo, cantando, falando. Então, assim, o mundo está avançando tecnologicamente, a gente precisa acompanhar proporcionalmente, pensar no que isso traz de riscos no nosso dia a dia e como nós, tanto como empresa, como pessoa física, podemos evitar de cair em ciladas. Eu acho que a mensagem é essa. Se preparem, né, façam a lição de casa e sempre tenham em mente de que sejam diligentes, né? Façam o máximo que está ao alcance de vocês, né? E não caiam, né, na besteira, eventualmente fala, poxa, é muito avançado para mim, eu não consigo trazer para minha realidade. A gente sempre consegue trazer para nossa realidade, né? Resgatando aqui que também não são só tecnologias que trazem riscos, né, de privacidade de dados, a gente tem um volume de papel ainda muito grande que a gente tem que ter atenção. Né? Então, a LGPD ela não restringe uma aplicabilidade para determinado setor econômico, para determinado mercado, né? Desde da padaria, né, da farmácia que a gente vai, até aí grandes negócios que a gente pensa, né, de tecnologia, de uso de dados de informação. Então, dentro das realidades de cada um dos negócios, você consegue aplicar e adotar medidas melhores do que a gente vem adotando. E aí, só para fechar, que eu acho que eu estou falando aqui já demais, né, pessoal? Uma curiosidade interessante, ontem saiu uma pesquisa de tecnologia da União Internacional de Telecomunicações e que apontou o Brasil numa evolução de segurança e de ranking mundial de cibersegurança que saiu do 71 para o 18. Ah, Natália, então agora a gente pode ficar tranquilo que está tudo lindo, maravilhoso. Não, é só para trazer essa informação para vocês que justamente as pessoas estão pensando mais em segurança cibernética, estão pensando mais em privacidade de dados e a gente tem que acompanhar, né, essa evolução para não ficar para trás, para não perder negócios, para não perder oportunidades. Acho que era isso e queria já aproveitar para agradecer, pessoal. Obrigada por nos acompanharem aqui nessa manhã e a gente fica à disposição. Ótimo. Natália, Mariana, muito obrigado. Mariana disponibilizou aqui também mais um link, né, Mariana? Um link para você checar se seu e-mail ou telefone tem vazamento de dados. É isso mesmo, Mariana? Isso, você coloca o e-mail para nós aqui do Brasil funciona melhor. Aí você coloca seu e-mail no espaço em branco que tem, aperta o botãozinho do lado e você vê se seu e-mail já foi vazado e em quais sites. Consegue enxergar isso? Estou com medo de colocar o meu e-mail. meu pessoal, vixe, mas tudo bem, acho que é importante. O pessoal é o profissional, dica. Não, com certeza. E eu vou, como encarregado de dados da Abrapsa, vou passar o screening aqui de todos os e-mails profissionais da Abrapsa. Mas, pessoal, muito obrigado. Fico muito contente aí da participação da Mariana e da Natália. Acho que foi um evento muito rico em conteúdo. Esse evento vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar para todos que não puderam participar ou que querem revisitar, porque tem muita informação importante. E nos colocamos aqui à disposição, a Abrapsa, para ajudar vocês dentro do que a Abrapsa pode ajudar na parte de proteção de dados e, evidentemente, Natália e Mariana também estão à disposição aqui de vocês para, eventualmente, prestar serviços, tá bom? Muito obrigado novamente
e desejo a todos uma boa terça-feira. Até, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.